Amém. Senhor, que Tu cresças e que eu diminua, Senhor, e que Tua palavra prevaleça nesse lugar, nesse recinto, nessa manhã, Senhor. Clama a Ti, Espírito Santo de Deus, assim como Tu fizesse lá, que Tu faças agora aqui, nesse lugar. Que línguas de fogo sejam distribuídas sobre cada um que aqui está, Espírito Santo de Deus. E aqui tem toda a liberdade para agir, Senhor. Eu não trouxe nada para a mesa, Senhor. O que eu trouxe foi o que o Senhor me entregou. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podeis sentar? Eu estava ali relendo o que eu vou falar. A Yanian disse, você pregou essa mesma palavra no dia 8 de junho de 2025, porque o Pentecostes foi em junho do ano passado. E nesse domingo, dia 8 de junho de 2025, foi o dia que eu fui empossado como pároco da Missão Candeia. Então, já estou completando o ano oficialmente aqui como pároco, como reitor da Missão Candeia. E eu fico muito feliz em estar nessa comunidade com cada um de vocês. Muito feliz. E amém, amém, obrigado. Amém. E eu tenho uma grande alegria em poder falar desse tema que é o Espírito Santo. Não se assustem. Nós estamos num lugar totalmente protegidos, cercados por anjos do Senhor. Viva esse tempo intensamente, de uma forma intensa, na presença do Espírito Santo. Deixa Ele falar contigo, porque Ele hoje está se revelando a pessoas aqui. Eu vou reler essa passagem. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa, onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? No calendário bíblico, a festa de Pentecostes era comemorada 50 dias após a Páscoa. Por isso, o nome Pentecostes se refere ao 50º dia, pós-domingo de Páscoa. No Antigo Testamento, esta comemoração era chamada de Festa das Primícias, Festa da Colheita, ou Festa da Cega, quando todos levavam os primeiros frutos da colheita à casa do Senhor. Durante 49 dias, ou 7 semanas, realizavam a colheita dos frutos. E na última semana começavam a festejar, sendo o último dia quando se concluía a festa, chamado Pentecostes. 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Quando se encerrava a colheita, no 49º dia, no dia seguinte, um dia depois, no dia número 50, se celebrava Pentecostes, quando todos iam à casa do Senhor levar as primícias, as primeiras coisas que eles tinham colhido, levavam à casa do Senhor. Vocês perceberam a intenção? De tudo aquilo que nós temos, nós devemos, em primeiro lugar, a prioridade é entregar a Deus. Tudo. Portanto,
No momento em que nós participamos dos dízimos e ofertas, nós estamos levando à casa do Senhor as primícias daquilo que Ele nos concede. Esse é um privilégio que Ele nos dá, de agradar a Ele com o nosso melhor. Todo o povo era convocado para estar na casa de Deus e levar o seu melhor na presença do Senhor. E eu, hoje de manhã, fazendo a releitura, eu me lembrei de uma pregação de Dani Cordeiro, quando ela disse que a avó dela dizia que quando ia ao culto, ela ia com a sua melhor roupa, com a sua melhor intenção, porque nós devemos ir à casa do Senhor nos apresentando da nossa melhor forma. Porque é para Ele que nós estamos nos apresentando. Deus escolheu esta data tão significativa para enviar o Espírito Santo sobre a igreja, como está lá em Atos 2:1. Realizando uma grandiosa festa de colheita de vidas para o reino de Deus. E isso é que está sendo feito agora, sendo a colheita de vidas para Ele. A Páscoa, na Páscoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus se ofereceu pela humanidade. Como está lá em João, capítulo 1, versículo 29. Quando Deus, Filho, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, Ele se deu por nós. Você entende esse ato tão maravilhoso, tão lindo, tão amoroso, tão intenso, tão sobrenatural? Alguém dá a sua própria vida por um outro que não merece. Isso é muito intenso. Muitas vezes eu pulo esse capítulo porque eu me emociono muito. Porque quando eu olho para a cruz, eu digo assim: Senhor, eu não mereço isso. É verdade, eu não mereço, nenhum de vocês aqui merece. Mas por amor, Ele fez isso. Então, diga o seu nome. Diga o seu nome. Eu digo assim: Senhor, Tu amas muito José de Paula. Tu amas muito Rafa. Tu amas muito Brena. Tu amas muito Cíndia. Ele ama cada um aqui de uma forma tão intensa, tão sobrenatural, tão individual. Porque você não pode sair daqui com dúvida de que você é amado. Porque Ele te ama de forma intensa, maravilhosa. Naquele domingo, o Pentecostes, no poder do Espírito Santo, Ele fundou a igreja, colhendo o fruto do penoso trabalho do sacrifício de Cristo na cruz. Uma das marcas do Pentecostes é a unidade produzida pelo Espírito Santo. A unidade, ela não é conduzida, ela não é produzida pelo homem. Ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos move a estar aqui reunidos num único propósito de adorá-lo. É Ele que faz isso. Não é o nosso marketing, não é o nosso merchan, não são as nossas chamadas no Instagram, nas redes sociais, mas é Ele que move a mim e a você de vir à casa dEle no domingo pela manhã para sentados louvar a Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Quando o Espírito Santo foi derramado, todos receberam. A palavra de Deus diz que todos receberam. Todos que estavam naquele lugar receberam. Como línguas de fogo sobre cada um de vocês. Era o Espírito Santo de Deus na vida de cada um de vocês. Não era de um nem de outro, mas de todos. A ação do Espírito Santo foi sobre todos, porque estavam unidos pelo mesmo propósito. Pelo mesmo propósito, por isso receberam. Lá em Atos 4, versículo 31 diz: tendo eles
orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que é que eles faziam antes? Oravam, reunidos. Eu tive o privilégio de ir a Israel, a Jerusalém, e conhecer esse lugar, esse recinto em que houve esse derramar do Espírito Santo. É um cômodo bem menor do que esse aqui, onde tinha muita gente apinhada de joelhos, sentados, aí já é eu pensando como todos estariam ali. E naquele momento todos orando, todos com o mesmo objetivo de adorar o Senhor. E de repente entrou naquele lugar, naquela casa, naquele cômodo, um vento impetuoso. Ele não veio silencioso. Ele veio como um estrondo e entrou naquele recinto. E aquelas pessoas foram tomadas pelo poder do Espírito Santo. E elas começaram a falar em línguas estranhas. O Espírito de Deus age no meio da unidade, como está lá no Salmo 133. E quando há concordância entre as pessoas, o Senhor Jesus atende às orações. Unidade, igreja. Unidade. Nós devemos entender qual é o objetivo como igreja. Sermos unidos num único propósito. O único propósito de adorar a Deus, de agradar a Deus, não é aos homens. Assim como o Pentecostes encerrava um período de colheita no Antigo Testamento, Deus escolheu esse momento para revelar uma colheita espiritual muito maior. Muito maior. Muito maior, que estava muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. E o mesmo aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado e os discípulos que antes estavam amedrontados, sim, aqueles homens que andavam com Cristo e tinham visto tantos milagres sobrenaturais, eles estavam com medo do que poderia vir. Eles estavam com medo de serem punidos pelos romanos, de serem perseguidos. Aqueles homens que estavam tímidos dentro de um cubículo, de um lugar, porque eles estavam com medo de serem presos. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio naquele lugar, lhes deu força, coragem. Saíram daquelas 4 paredes e foram anunciar o Evangelho para outros povos. É como se agora cada um aqui fosse batizado no Espírito, com tal poder que quando nós terminássemos esse culto, você saísse daqui ansioso para falar de Cristo pelas ruas. Essa vontade, quando você está cheia de você falar de Cristo, quando você é tomado pelo poder do Espírito Santo, seu coração queima para falar dele, porque você não quer guardar para você, você quer distribuir, você quer falar para os outros o que é que o Deus faz por você. Não há nada pior do que a insegurança. Tantas pessoas vivem com medo porque não têm certeza do futuro, e nem do que Deus pensa sobre ela. Isso quando acreditam nele. Tenha medo não. Tenha insegurança não. O Senhor sabe o nome de cada um que aqui está. O Senhor conhece cada um que aqui está. O Senhor conhece o motivo que cada um está aqui. Então relaxe e viva esse tempo na presença dEle. Está com medo de quê? Está com medo do futuro?
Vivo hoje. Porque o futuro, é como ele bem diz, é algo incerto. Então, vivo hoje, vivo agora. Não há nada mais importante do que se ter a certeza que a pessoa mais poderosa do universo nos ama como se nós fôssemos seus próprios filhos. Entendeu, Ricardo? Essa é a certeza. E com essa certeza, nós temos que banir esse nome de insegurança da nossa vida. A gente tem que lançar fora esse nome chamado medo da nossa vida. Porque a pessoa mais poderosa, que criou os céus e a terra, e de tudo que nela há, inclusive eu e você, Ele nos ama. E quem ama, cuida. Quem ama, quer o bem. Essa é exatamente a confiança que o Espírito Santo nos dá, de sermos amados e cuidados por Ele. Essa é a certeza. Quando você sair por essas portas, que alguém perguntar para você, qual é a certeza que você tem? Para você responder, a certeza que eu tenho é que eu sou amado e cuidado pelo Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo, ele não vem para nos fazer ficar apenas dentro da igreja, mas nos leva em direção ao nosso próximo para abençoar vidas. Não guarde o que você está recebendo, distribua para receber mais. Não guarde. Não coloque. É como uma cisterna, né? Que apenas recebe. Nós devemos ser canais de bênçãos para a vida de pessoas. Porque aquilo que a gente recebe, a gente deve dar. Mão fechada não recebe. Para receber, tem que abrir a mão. E a gente abre a mão quando a gente entrega, quando a gente distribui, quando a gente oferta. A experiência do Pentecostes ela é renovada, implicando em coragem ante o mundo e generosidade dentro da igreja. Coragem, generosidade, amor, empatia, paciência, tolerância, alegria, 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 alegria. O Pentecostes nos leva a servir. Deus enviou o Espírito Santo na festa da colheita, que é o Pentecostes. Isso tem uma razão. Tem uma razão e um significado. Foi a colheita dos frutos de Jesus Cristo. Se nós estamos aqui hoje reunidos, é fruto do sacrifício vicário. Do sacrifício de Cristo por nós. Se hoje nós estamos aqui reunidos para glorificar a Ele, é fruto do trabalho de Cristo Jesus. Jesus tinha plena consciência de ser alguém sobre quem repousava o Espírito Santo de Deus. Era um homem absolutamente rendido, aberto e sob constante influência do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, guiando Deus Filho. Isso é um mistério, né? 3 em 1, 1 em 3. Como é que é isso, pastor? Sei não. Quando a gente estiver frente a frente com Ele, Ele nos ensina e Ele nos diz. Eu só me lembro do 3 em 1 quando eu era menino. Alguns vão se lembrar. Tinha um som 3 em 1. Fui longe, né? Os novinhos aqui não sabem o que é isso, não. Mas era radiola, gravador e rádio. E tinha hora que 2 funcionavam ali.
Como é que é isso, pastor? Sei não, meu irmão. Quando a gente estiver frente a frente com o Senhor, Ele vai explicar isso para a gente. Amém? Isso quer dizer que Jesus era um ser humano que não dificultava. Ele não punha nenhum obstáculo que impedisse o agir do Espírito Santo. Nem em sua postura, nem em suas atitudes e comportamentos, e muito menos em sua natureza, que era divina. Tantos aqui impedem o agir do Espírito Santo de Deus, por medo, por desconhecimento, por vergonha, por inibição, porque ficam pensando, o que é que a pessoa do lado vai pensar de mim se me ouvir falar em línguas estranhas, se me ver tremer, se me ver descansar no Espírito, vão falar o que de mim? Porque nós estamos sempre preocupados com o que é que o outro está pensando em nós. E eu digo para vocês que eu sei o que eu estou falando, porque eu era muito envergonhado. Eu tinha vergonha dos meus tremores nos cultos. Aí eu colocava minha mão embaixo da minha coxa para segurar os meus tremores. Até que eu entendi que aquele momento eu deveria aproveitar, porque é um tempo de intimidade com o Espírito Santo. E eu não tenho que me preocupar com quem está ao meu lado. Que quem está ao meu lado, que ele viva o seu momento com o Espírito Santo. Deixa eu viver o meu. Deixa eu falar em línguas. Deixa eu descansar no Espírito. Deixa eu orar. Deixa eu levantar minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Não tenho vergonha disso, cara. Por que você vai ter vergonha disso? Você vai ter vergonha de adorar o Senhor? Eu nunca cantei. Acabei de cantar. E eu espero que ninguém tenha gravado isso. Meu Deus, está sendo gravado ali. Meu bispo vai dizer o que foi aquilo. Eu sei não, obra do Espírito Santo. Muitas vezes Jesus confirmou o que foi dito pelos profetas, que o mesmo Espírito que estava derramado sobre ele seria derramado sobre nós. Vocês entenderam? O mesmo Espírito que foi derramado em Cristo Jesus é o mesmo Espírito que é derramado na sua igreja. Amém? A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Sendo assim, o Espírito Santo é o membro da Trindade que as Escrituras, com mais frequência, representam como aquele que está presente para fazer a obra de Deus no mundo. É o Espírito Santo que aqui, neste lugar que eu digo igreja, nesse lugar que eu digo mundo, é Ele que age em nós, através de nós. Todas as coisas que acontecem têm pleno conhecimento e aprovação dEle, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não devemos e não podemos tirar a honra do Senhor, porque este é o único pecado que não é perdoado. É negar a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade por meio de quem Deus manifesta de modo particular a sua presença na era da nova aliança. O texto base para essa pregação, ele nos revela muitas verdades, mas eu vou dar 3 ênfases. 3. Apenas 3. O Espírito Santo dá poder. Ele dá vida. É papel do Espírito Santo dar vida a todas as criaturas animadas na terra, no céu e no mar. Assim como nos dá uma vida nova restaurada. Você está respirando? Amém. É o Espírito Santo. Você está andando? Amém. É o Espírito Santo. Você não está andando? Amém. É o Espírito Santo em você também. Você está triste? Amém. É o Espírito Santo. Você está triste? Você está alegre? Amém. É o Espírito Santo.
Porque Ele está em mim e está em você, amém? Ele se faz morada em mim e em você. Se tu crê, tu diz amém. Foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus no ventre de Maria, sua mãe. É o Espírito Santo que irá completar a obra de dar vida, concedendo a nova vida ressurreta ao nosso corpo mortal. É Ele que vai fazer com que a gente vá ao encontro de Cristo. É Ele. Em Romanos 8:11 está escrito: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Está escrito, não é invenção do pastor, do pregador, está escrito. Nós somos habitação do Senhor. Eu e você. Aonde você está levando essa habitação? Quais são os lugares que você está levando esta habitação? Segunda verdade, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo fala por meio da mensagem do Evangelho, à medida que ela é proclamada de maneira eficaz ao coração das pessoas. E não só na pregação da mensagem do Evangelho, como também na leitura e no ensino das Escrituras. A palavra ela é revelada através da pregação, da leitura e do ensino. O Espírito Santo continua a falar ao coração das pessoas a cada dia, como agrada a Ele. A cada um, individualmente. Ele fala com cada um aqui. Com mais, outros com menos. Depende da intimidade que você cria com Ele. Lá em Hebreus 3, versículos 7 e 8, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Seu coração está duro para receber a palavra do Senhor? Ore para que Ele te dê um coração de carne, pulsante, quente, que gera vida. Terceira verdade, o Espírito Santo unifica. Há uma ênfase na vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E todos receberão o derramamento do Espírito Santo nesse dia. No evento de Pentecostes, o Espírito Santo criou uma comunidade que era a igreja. O Espírito Santo é o que produz amor em nosso coração. E o seu amor une perfeitamente todas as coisas. Todas as coisas são unidas pelo amor que é gerado em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo está operando de maneira poderosa numa igreja para manifestar a presença de Deus, isso se evidenciará numa bela harmonia e concordância na comunidade dos cristãos e no amor transbordante de uns pelos outros. Meus queridos, se o Espírito Santo de Deus não estiver presente, não há concordância, não há amor, não há unidade. Há tudo o inverso. Se tudo aquilo que você for fazer não for apresentado a Deus, não tiver a concordância do Senhor, será em vão os nossos esforços. Em vez de harmonia, desarmonia. Em vez de unidade, individualidade. Em vez de coletividade, cada um por si. Em Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, nos foi dado. E concluindo, 4 verdades que o Espírito Santo faz em sua vida e na minha vida.
Ele convence do pecado. Ele garante a salvação. O Espírito Santo nos ensina. E ele produz o fruto espiritual. Amor, alegria, paciência, tolerância, amabilidade, domínio próprio. O Espírito Santo também produz vários efeitos em sua vida que te marcam como cristão. Sua atitude muda. Você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Pentecostes nos une na presença do Senhor, nos leva a servir a Deus, viver com alegria no Espírito Santo, sendo gratos por tudo que recebemos, e nos faz produzir frutos de uma nova vida transformada pelo Espírito Santo. Portanto, Pentecostes produz manifestação espiritual, ousadia para testemunhar, paixão pela palavra, amor pela igreja, serviço ao próximo e transformação de vidas. Eu acho que eu falei várias vezes aqui sobre transformação de vidas. Mudança de caráter, mudança de pensamento, de atitude. É você sair do seu lugar de conforto, de segurança, e dar um passo de fé, em busca do que o Espírito Santo quer que você faça, em prol de outros. É você ter a coragem de sair da igreja, e ser igreja onde você estiver. É você ter a coragem de abrir a boca para compartilhar tudo aquilo que Ele concede a você, meu irmão. É ter a coragem de dizer que você é amado, querido, cuidado e consolado por Ele. Abre a tua boca, meu irmão, minha irmã. Sai desse lugar de passividade. Tem pessoas precisando que você fale sobre Ele para ela. Tem pessoas que estão precisando disso. E você guarda para si o que Deus te dá. Se o Espírito Santo está operando, algo muda. O coração é renovado, a fé é fortalecida e surge coragem. Coragem para viver e anunciar o Evangelho. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, viveu em total submissão ao Espírito Santo, deixando-nos o exemplo perfeito de obediência ao Pai. Em sua humanidade, Jesus viveu dependente da ação do Espírito Santo, sem jamais deixar de ser o Filho eterno de Deus. Seja obediente, se permita ser usado, transformado pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele gere um novo caráter. Só Ele pode fazer isso, gerar um novo caráter em você. Apague do seu vocabulário, eu sou assim, esse é o meu jeito de ser. Se esse teu jeito de ser machuca pessoas, isso é o que o Espírito Santo está plantando em você? Seja amável. E não espere reciprocidade. Porque Deus nos ama. Mas muitos aqui não amam a Deus. E nem por isso Ele deixa de nos amar. Você já experimentou a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida? Eu creio que há vários testemunhos aqui. Eu creio que há várias transformações aqui de caráter. Que o Espírito Santo de Deus modificou, mudou, transformou. Mas você ainda está muito tímido, está muito calado. Você tem que se levantar do seu lugar e falar, e testemunhar aquilo que Deus fez e faz na sua vida. Não guarde só para você, porque a igreja precisa ouvir. Não para você se vangloriar, mas para vangloriar a Deus Todo-Poderoso. Que Deus Pai e Deus Filho derrame sobre mim e você o seu Espírito Santo nessa manhã. E assim haja novidade de vida e conversão
para a honra e glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado na vida de cada um que aqui está. E toda a honra, toda a glória, todo louvor é para ele, unicamente para ele.